Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez iniciando a nossa transmissão ao vivo. Hoje falando sobre a doença física, os sintomas físicos, como um emaranhamento, um entrelaçamento quântico, sistêmico dentro de um sistema familiar, possível de ser abordado, ou seja, de ter cura com uma mudança que a pessoa pode ter. Então, se você quer entender melhor por que você ainda tem uma infecção de garganta de repetição, infecção urinária ou alergias, o próprio câncer tem as suas implicações sistêmicas e óbvio que entender é um passo para o que realmente precisa ser feito. Depois que eu entendo o que precisa ser feito, eu tenho que dar aquele passo, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então a constelação, ela exige da pessoa uma disposição para a mudança. Tem muita gente que vem, conhece a constelação e fica, entre aspas, assim: eu descobri que eu tenho que me entender com meu pai. Lá eu descobri que eu não posso condenar tanto a mãe do meu filho ou o pai do meu filho. E aí a pessoa descobre o que tem que ser feito na própria mente para melhorar o destino dela e das gerações seguintes e não faz, entende? O que não faz sentido também. Então a gente está aqui para fazer. E é por isso que eu mudei muito o jeito da minha live, que antes era mais conteúdo, digamos assim, teórico. Então eu passo para vocês a teoria aqui na live para embasar somente, para embasar uma mudança que vai acontecer de uma forma profunda na sua alma e que só vai acontecer se você investir sentimentos, ok? Muito boa noite a todos que estão chegando agora. Quem está chegando, vai falando de onde está falando. Eu gosto de saber de onde vocês estão falando, onde vocês moram. Sei que a galera de Goiânia é sempre em peso. Belo Horizonte, eu morei muitos anos em Belo Horizonte, mas não por isso a gente tem muitos seguidores de Belo Horizonte, cidade linda, que eu adoro. E falando justamente nesse processo de entrega à mudança, é que no dia 11 de fevereiro, esse mês, terça-feira, nós realizaremos uma aula ao vivo, 100% online, 100% gratuita, sobre o poder da autoconstelação. Eu elaborei um conteúdo um pouco mais aprofundado, que vai precisar de um pouco mais de uma hora. Como aqui a gente só tem uma hora, a gente vai fazer por lá. E para participar dessa aula, você precisa se inscrever. Então, depois da live daqui, você vai no meu perfil, lá tem um link. Nesse link você se inscreve com o seu e-mail. Lá tem a opção de você participar comigo também do meu grupo do Telegram. Inclusive eu atrasei o início hoje, porque eu estava no grupo do Telegram fazendo uma interação com a mais de 700 pessoas que já estão lá, aprendendo um conteúdo que é exclusivo por lá. E esse conteúdo que eu estou entregando por lá, ele também é preparatório para nossa aula de O Poder da Autoconstelação, que vai ser dia 11 de fevereiro às 20 horas. Mas para participar dessa aula, que ela é fechada, tem que se inscrever por lá. Beleza, galera? Então, o assunto de hoje é como se livrar de doenças hereditárias. Porém, a gente vai adentrar um pouco mais nessa causa orgânica das doenças físicas. A constelação familiar parte do princípio quântico que você cria o seu destino. E quando você cria o seu destino, você se baseia na percepção que você tem do seu passado.
Então todo juízo de valor negativo do seu passado vai necessariamente gerar um destino negativo naquela direção, naquela área de atuação da sua vida. Então, se você condena o seu próprio passado com um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-marido, uma ex-esposa, se você morre de raiva disso, você tem na sua mente que companheiro ou companheira, marido, namorado, namorada, é uma fonte de sofrimento, e não olha para nada de bom que aconteceu naquele relacionamento, você vai escolher a dedo um outro homem que vai ser uma mulher que vai ser fonte de sofrimento. Então, aquilo que a gente mais rejeita, aquilo que mais nos traz mágoa, se repete na nossa vida. E se fosse só na nossa vida, estava até tranquilo. O problema é que a gente conecta com essas histórias de sofrimento, esses traumas, até o próprio conflito de relacionamento dos nossos pais, como nós olhamos para isso, aumenta a quantidade do conflito de nosso relacionamento ou diminui de acordo com como eu vejo aquilo. Então, o adoecimento físico de uma pessoa pode estar emaranhado quanticamente com adoecimentos anteriores. Eu fiz um vídeo falando da minha obesidade, né, que eu fui um adolescente bem obeso mesmo, e de lá pra cá fui emagrecendo, mas que eu emagreci mesmo deve ter uns 6 anos, que foi quando eu me constelei e consegui perceber que eu tinha inconscientemente uma fidelidade aos obesos do meu sistema familiar. Por que existe a necessidade de um descendente ter essa fidelidade de imitação? Porque aquela família, aquele seio familiar, julgava muito algumas tias extremamente obesas, e todo o sistema julgando essas tias, né, que no caso minha seriam tia-avós, julgando essas pessoas obesas, o sistema tem uma lei de inclusão. É igual lei da gravidade, lei da química, lei da física, entendeu? Se você conhece ou não conhece, ela age sobre você. Lei de inclusão. Então o sistema não permite essa inclusão, essa exclusão, e faz outro obeso vir ao sistema familiar para que essa família saiba dar lugar no coração a história de obesidade. Porque como era familiares com obesidade mórbida, elas tinham um julgamento muito grande, todo mundo olhava, meu Deus, que dó, né? O julgamento maior que tem não maior, mas um dos julgamentos é a dó, a vergonha e a raiva. É os 3 principais julgamentos. E o simplesmente não saber segredos de família também geram emaranhamentos. Mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho como causa de doença física. Mas concluindo a questão da obesidade, quanto mais a história de obesidade e sofrimento naquilo era julgado e condenado pela minha família, mais obesos apareciam. E eu, infidelidade a essas pessoas. E aí, na constelação que eu fiz, eu pude fazer algumas falas. Olha, deixo com vocês o peso que vocês carregaram. O peso desse sofrimento. Vocês já carregaram esse sofrimento. Eu concordo com isso. Eu abro mão de querer que vocês fossem diferentes ou que o nosso passado tivesse sido diferente, que não foi assim. Assim eu o recebo. E reconheço-os como superiores. Entende? Porque o que é a dó? A dó é eu olhar para aquela prima obesa mórbida e dizer assim, coitadinha. Coitadinha. E tem uma consequência na nossa consciência criadora do coitadinha. Quando você vê um mendigo, por exemplo, na rua, que você sente dó, você fala assim, coitadinho, ele não é capaz de ganhar dinheiro.
Eu sou capaz de ganhar dinheiro, então deixa eu dar essa moedinha para ele, deixa eu fazer por ele o que ele não é capaz. Não é assim quando você fica com dó da pessoa? Alguém passando fome lá, você vai lá querer suprir o que ele não é capaz. Só que quando eu inconscientemente sentia pena do destino das obesas da minha família, eu dizia a mesma coisa. Coitadinhas de vocês, como se eu fosse superior. Vocês sofreram dessa obesidade toda. E aí, automaticamente, na mente criadora já vem assim: deixa eu viver isso para vocês. Deixa eu carregar esse peso por você. O que o Bert Hellinger chama de amor cego. O amor cego é aquele que a criança interior aplica para dizer assim: eu sofro por você. Eu vou em seu lugar. Para essa dor, para esse sacrifício. Então, quando eu reconheci a grandeza dessas familiares, até porque eram mais velhas, vieram primeiros no sistema, quando eu me reconheci humilde, só como um sobrinho, só como um neto, não como alguém arrogante que olha que destino mais medíocre, morrer obesa, com diabetes, hipertensão e infartada aos 30 e poucos anos. E olha como é difícil não fazer os julgamentos. Porém, esses julgamentos, não só meus, em um nível muito mais inconsciente, mas como em todo o sistema familiar, e principalmente ligado a episódios específicos de repressão, condenação à obesidade, vergonha de manter escondido dentro de casa, não ir nas festas da família, porque está tão obesa que não quer mostrar a pessoa obesa. Esses comportamentos do sistema familiar geram um efeito, e gerou em mim. Né? E eu, entendendo, percebendo isso, eu consegui perder uns quilinhos a mais. Aí tem uns quilinhos para perder ainda, mas o grosso foi embora. Então deixa eu ver o que vocês estão cruzeando aqui. Vamos conversar um pouquinho. Deixa eu ver. Ih, ninguém falou de onde está falando. Luciene, meu avô teve chagas no esôfago e morreu de fome. Meu pai também teve o mesmo problema e quase morreu do mesmo jeito. Hoje percebo que meu pai tinha dó. Exatamente isso que acontece, viu, Luciene? Quando a gente tem dó, a gente acaba tomando aquele mesmo destino. Vamos lá, Márcia Lima. O desejo de não querer viver também está relacionado ao sistema familiar? Sim, sem dúvida alguma. O desejo de não querer viver é um desejo de morte. E a gente só caminha para a morte se a gente estiver olhando para ela. Olha como é o mundo simbólico, mental. Simbolicamente, nós olhamos para as mortes do sistema familiar com as nossas percepções. E aí, se eu faço um juízo de valor negativo da morte, não podia ter morrido. Não, isso não é algo natural e um ciclo em que a vida é passada de mão em mão. Isso é uma tragédia. Ou seja, a pessoa olha para a morte com julgamento. E quando ela faz isso, ela começa a ter sintomas semelhantes a esse. Desejo de não viver mais, desejo de morrer, depressão. Ou, muitas vezes, começa a se arriscar, entende? Praticar esportes radicais, perigosos, usar droga, bebida, simplesmente por estar conectada
negativamente a mortes do sistema familiar. Faz sentido isso para você, Márcia? Tem alguma morte em especial que te dói bastante no seu sistema? Danicleia Faria. Meu pai já falecido era diabético, meu irmão já falecido era diabético, minha irmã diabética e eu diabética. Então, quando existe essa repetição muito clara, eu preciso te perguntar, Danicleia, quando você se lembra da morte da sua mãe, do seu pai, né, e irmão, o que você sente? Qual é o sentimento com a imagem do seu pai e do seu irmão morrendo de diabetes? Coloca aí nos comentários para mim, por favor. Isso vai definir se você vai morrer de diabetes ou não. Tati Parreira, oi Dr. Jeans, obrigado, seja bem-vinda. Adriane Camilo, um médico já me disse que tem uma doença hereditária, que é asma. Minha avó tinha. Ela já morreu. Eu e minha irmã temos. O filho e o neto dela também tem. Misericórdia. Eu tive também. A asma é um tipo de alergia do pulmão. Toda alergia, seja de pele, né, do próprio pulmão, né, toda atopia, como a medicina chama, ela está relacionada ao desejo de expulsar algo que é seu. Ou seja, o pulmão é seu e você está agindo, o seu sistema imunológico está inflamando ele, lutando contra ele, combatendo ele mesmo, entende? Então, é muito importante entender que a doença, ela vem lembrar um excluído. Então, nós não podemos excluir também a doença. Olha só, não estou falando de mim, mas o Bert Hellinger era até contra extirpar órgãos, né? Transplantes, porque ele dizia que se a causa sistêmica não fosse combatida, ou combatida não, né? Não fosse incluída, se ela não fosse olhada, tratada, se a causa sistêmica não fosse tratada, a pessoa desenvolveria uma doença em um outro órgão para representar aquele excluído, entende? Então, esse tipo de exclusão, exclusão vai trazer a atopia, que são as alergias. Então, o que é que você sente que tem a ver com isso, né? E aí, o que acontece? Existe também a possibilidade de uma doença física, como um câncer, por exemplo, um caso descrito, né, de um cliente que foi com o quadro de câncer, né, em um órgão, no pâncreas, e a constelação revelou um grande segredo. O segredo da mãe dele, de que ele não era filho do pai que o criou, que ele teria um outro pai biológico. E quando houve a inclusão desse verdadeiro pai biológico, ele teve cura do câncer. Isso é um caso descrito. Não quer dizer que todas as pessoas que constelarem terão cura de um câncer. Mas essa causa de segredos de família, ela também acontece com muita frequência. Por quê? Um grande segredo, ele geralmente
esconde uma grande tragédia, uma grande vergonha, uma grande dor. E como eu disse, toda dor vai trazer emaranhamento. Dor de vergonha, dor de raiva, dor de culpa. E esse emaranhamento vai fazer algo acontecer, algum sofrimento acontecer. Então, cheguei agora. Qual é o assunto de hoje, Josanei? Estamos falando de doenças físicas, doenças orgânicas. A bronquite e a alergia seriam uma doença relacionada ao sistema familiar? Sem dúvida alguma. Deixa eu ler aqui. Tenho psoríase e artrite psoriática. É terrível. A Cirlei Medeiros está trazendo aqui. Cirlei, e todas as pessoas que estão trazendo aí a questão com a doença. Eu acho que eu dei alguns exemplos, mas a constelação familiar é uma aplicação fenomenológica. E a fenomenologia é o estudo daquilo que se apresenta do jeito que se apresenta. Então, dentro de uma medicina clássica, dentro de uma ciência clássica, eu tenho uma causa gerando um efeito e um remédio, digamos assim, uma cura. Uma causa, um efeito, um remédio, uma cura. Na constelação, não. O mesmo problema de saúde, o mesmo sofrimento financeiro ou um sofrimento no relacionamento casal, em uma pessoa, pode ter várias causas. Então, tem pessoas que têm dificuldade no relacionamento de casal porque teve um irmão abortado antes, que não é lembrado, que não foi incluído. Outras pessoas têm problema no relacionamento, que é o mesmo problema, por conta de se contrapor ao relacionamento dos pais, tomar partido, ficar metendo bedelho. Tem outros que têm problema de relacionamento porque uma avó apanhou muito do avô e ela tem medo de relacionamento e ela sempre entra em conflito para largar logo. Começa a sentir raiva, infidelidade à avó. Então é o mesmo problema tendo várias causas. Assim como ter um irmão abortado antes não incluído pode causar problemas de relacionamento, pode causar dificuldade financeira, pode causar depressão, ansiedade, pode causar um monte de problema. Então, a fenomenologia exige olhar para a particularidade. Então, o processo de autoconstelação, ele é um processo onde você vai se perguntar para a sua intuição o que ela te diz desse sofrimento. Toda vez que eu dou uma cabeçada, toda vez que eu tenho um sofrimento, eu me pergunto, por que é que eu ainda preciso sofrer disso? Por que é que eu ainda preciso sofrer disso? O que eu estou honrando com esse sofrimento que eu estou vivendo? E os insights vêm, e é fantástico, é espetacular. Então vamos lá. Na família do meu pai tem vários problemas hepáticos. São 3 irmãos, mas na verdade tem problemas no fígado. A pergunta é, Aline, como você se sente diante disso? Né? Já me constelei em relação à obesidade, mas ainda preciso tirar em movimento. Continuo na obesidade. Letícia Cabral. Então, se você constelou em relação à obesidade, a constelação ela mostra um caminho. A pergunta é, você trilhou esse caminho? Caso eu ainda olhasse para as minhas primas obesas, tias avós, e até o meu próprio passado de obeso, porque as fotos minhas de adolescente,
Eu consumi com todas, de vergonha que eu tinha daquele tamanho que eu estava. Então, se eu não tivesse feito um processo de inclusão da obesidade em mim e no meu sistema familiar, eu não teria conseguido perder aquele peso a mais que eu tinha. Então, o que o constelador te falou? Letícia, você precisa mudar isso, isso e isso. Deixar de condenar. Né? E quem, no meu caso, inclusive a minha mãe, foi muito obesa. Qualquer crítica minha à obesidade era uma crítica à minha mãe. E dentro da minha consciência, eu me condenava à obesidade por julgá-la. Quando eu condeno, quando eu julgo meu pai ou a minha mãe, eu estou condenando, eu estou julgando metade de mim mesmo. Se eu julgar o pai e a mãe, eu estou julgando as duas metades aí. Só o bagaço que vai ficar. Então a Márcia está trazendo, faz todo sentido, Dr. Jim, ruim a morte do meu sistema familiar. Estou bem próximo de desistir. Parece que nada faz sentido e dessa vez está bem difícil. Estou em uma luta constante. Obrigado pela partilha aí, Márcia. O que eu tenho para te dizer é que existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho é um caminho de autodescobrimento. Porém, esse caminho de autodescobrimento vai cobrar um preço. E esse preço é reconhecer que nós não temos razão em querer um passado diferente. Porque o passado não muda. Pensa num trem incoerente, é querer mudar o passado? Só que é livre. Qualquer um pode ficar querendo mudar o passado. É livre. O que a gente está dizendo é que querer mudar o passado vai trazer consequência de sofrimento. Então, para construir um futuro melhor, eu preciso ter um bom vínculo com o meu próprio passado. Então, esse é um caminho. Eu falo muito de um processo de autodescobrimento, mas esse autodescobrimento, ele é realizado através das psicoterapias, de uma constelação. Olha, legal. Mai Oliver tá trazendo aqui, ó. Minha cachorrinha tem dermatite atópica. Pode constelar animais? Sim. Tem alguns consteladores que fazem esse trabalho. Eu mesmo nunca fiz. Mas o que nós sabemos é que os nossos animais, eles se vinculam a gente através desse campo chamado campo morfogenético. E eles, muitas vezes, sofrem uma dinâmica de amor cego conosco. Eles se determinam sofrimentos no lugar do dono. Um mecanismo psíquico com o animal. Olha que interessante. Lourenca Rodrigues. Lourença, né? Eu recebi o nome da minha avó paterna. Não a conheci. Ela faleceu quando meu pai tinha 4 anos. Como posso saber o que recebi através dela? Então, você recebeu tudo através dela. Se a sua avó fez o seu pai e o seu pai te fez, se não fosse sua avó, você não existiria. Então, o que você recebeu dela? Você recebeu tudo. A vida. Agora, o que você vai receber positivamente é aquilo que você afirmar. Ela era muito trabalhadora. Isso afirma, ela era trabalhadora. Entendeu? Mas tudo que você negar, você fala, não, ela não era trabalhadora, era preguiçosa. Isso você vai tomar também. Aquilo que você negar em relação a ela, você toma obrigatório. Aquilo que você afirma, você toma opcional.
Então, por exemplo, tá tudo bem, vovó, que a senhora tenha tido Alzheimer. Tá tudo bem. Eu desisto de querer salvar a senhora desse destino. Eu desisto de achar que a senhora é vítima. Porque a premissa maior aqui é que cada um constrói o seu destino exatamente como quer. Porém, a maioria do que a nossa consciência criadora quer e projeta para o futuro vem através desses conteúdos inconscientes que nós estamos descobrindo aqui, né? E aí o seguinte, agora eu vou fazer com vocês um exercício de percepção com a sua própria saúde. E aí a gente volta para ver a transformação que houve em você. No começo da live eu falei que eu trago uma transformação. Toda essa teoria que eu dei já cai ficha, já transforma. Mas os processos de autoconstelação, e essa que eu vou conduzir agora, é uma autoconstelação diagnóstica e também terapêutica, mas é mais diagnóstica, tá? A respeito dos seus adoecimentos ou sintomas físicos, tá bom? Quem está comigo, fala eu. Eu quero saber quem de vocês que vai fazer essa autoconstelação conduzida comigo agora. Para fazer, você vai precisar ficar uns 6 minutos, 8 minutos mais ou menos, no máximo 10, sem ser incomodado. Eu vou colocar uma música aqui no celular que vocês vão escutar e eu vou conduzir num processo introspectivo onde você vai estar de olhos fechados, sentado em uma poltrona, onde ninguém vai te incomodar. Entra pro quarto, tranca a porta, senta, né? Eu não aconselho muito a deitar não, para não dormir, mas como essa meditação, essa autoconstelação conduzida é rápida, ela é improvável que você durma. Então quem quiser fazer deitado, pode fazer deitado. Que massa! Nossa, que bom que vocês estão comigo. Que bom que vocês estão comigo, que essa experiência é muito legal. Inclusive, essa autoconstelação conduzida que eu vou fazer agora, eu disponibilizei hoje mais cedo no grupo do Telegram, exclusivo, para quem se inscrever na aula do poder da autoconstelação. Lembrando que o link está lá no meu perfil. Que legal, muita gente junto. Obrigado. Sem vocês nada disso faz sentido. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pela entrega ao processo. Como eu disse, a constelação familiar implica numa disposição para mudança. Essa mudança você vai ter agora. Eu vou sair um segundo para colocar a música e volto. Uau, voltei. E aí, vocês estão escutando a música? Vocês estão escutando bem a música e bem a minha voz? Por favor, me ajude aí. Me deem um feedback sobre se estão escutando bem a música e também a minha voz. Isso. Maravilha. Todo mundo preparado então para começar? Vamos lá. Feche os seus olhos e respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Isso. Sinta o seu corpo. Os pensamentos vêm e você os permite passar. Você foca de novo na sua respiração. Você se conecta ao momento presente. Você se permite sentir toda a sensação física que vem neste momento.
E neste momento você lembra também do problema de saúde físico que você tem, ou que com frequência te acomete. Talvez infecções de garganta, talvez de urina, alergias. Ou sintomas, dores. Veja aonde a sua saúde física ainda se apresenta frágil. Lembre-se da imagem do seu sofrimento nessa doença. E agora, você se permite acessar de onde vem esse sintoma ou doença. Qual familiar ou episódio do seu sistema familiar que vem à sua mente neste momento? Veja quais foram os familiares que também tiveram esse mesmo problema. O que você sente quando olha para esses familiares nesses mesmos adoecimentos? O que você sente quando percebe esse episódio de dor? Você se permite sentir. E percebe que o coração dói. No sentido de querer mudar aquele passado. Você percebe que há um desejo em repelir a doença e os doentes do seu sistema familiar. Porém, você é dominado por aquilo que você rejeita. Não é você que curará a doença. É a doença que te curará. Do que essa doença veio te curar? Do que? De qual exclusão? De qual julgamento essa doença veio te lembrar? Qual é a humildade e a reverência que você ainda necessita fazer? Olhe agora para a sua própria imagem nesses adoecimentos ou sintomas. E olhe agora também para a imagem dos seus familiares que tiveram essas doenças ou sintomas, ou que tiveram os sofrimentos aos quais te vieram à mente na hora do comando. Olhe para tudo isso e diga em voz alta: eu sinto muito que tenha sido assim. Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar o que aconteceu.
e eu desisto. Eu concordo com tudo do jeito que foi. Toda a sua história me trouxeram até a vida. E eu recebo a vida do jeito que me foi dada. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Veja como você se sente. Como reagem as pessoas envolvidas na sua visualização. Como elas te olham agora, que você se coloca em humildade e reverência, a história de cada um deles. Sinta o alívio daquele que deixa o peso do sofrimento aos que são grandes. E humildemente segue em uma caminhada mais leve, com mais saúde, com mais paz, com mais realização. Respirando profundamente, ainda de olhos fechados, você vem voltando para o aqui e para o agora. Movimentando as mãos, os pés, e poderá abrir os olhos ao seu tempo. E aí, pessoas? Como foi a experiência? Por favor, me relatem. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Quem teve insights? Quais foram os insights? Quem teve alívio? Qual foi o alívio? Aceitação, muito bom. Carla B. Oliveira, muito bom, que bom, Carla, foi maravilhoso. Lúcia Carvalhas, que massa. Gratidão, muito proveitosa. Quem conseguiu perceber-se honrando familiares na doença? Casa de Bolos, Barreiro, Belvedere, está trazendo: perdi 2 tias maternas com câncer de mama. Tenho nódulos na mama e morro de medo de ter câncer. Você estava na meditação,
na autoconstelação conduzida agora. E você conseguiu modificar a sua postura, porque o medo também é uma rejeição. O destino de ter câncer não é menos digno do que o destino de quem não tem. Essa que é a grande sacada do negócio. O destino de um mendigo, a história, o valor da vida é o mesmo que um presidente da República. Dentro da humanidade, dentro da evolução da humanidade, há necessidade de ter um presidente e um mendigo. Cada um ocupa o seu lugar e ambos têm o mesmo valor para a caminhada da humanidade. Assim como uma pessoa saudável e uma pessoa com câncer, ambas têm o mesmo valor para a caminhada da humanidade. Então, quando a gente teme, é porque a gente acha aquele destino indigno. Então, respeitar, e eu tive a minha avó com câncer e ela morreu de câncer de pulmão. E por algum tempo isso me doeu bastante, né? Mas, com o tempo, com o aprendizado da constelação familiar, eu pude realmente entender que ela fez o melhor que ela pôde e que ela viveu o que quis viver, e que eu, como só um netinho, não sou bosta nenhuma perto dela, como ela é muito grande e maior, tenho o direito de escolher o seu próprio destino. Quem sou eu para ficar ditando qual deve ser o destino da minha avó? É essa mudança de mentalidade que vai trazer resultado. A Mariana viu rejeição, negação, sentiu o corpo tremer. Vi minha irmã na infância que tinha um problema na visão e cuidou por muito tempo, tinha muita dó. Então olha só. E nutricional, Ju, você tem algum problema de visão? Cabral Letícia, foi excelente. Gratidão por doar seu tempo para ajudar. Muito obrigado, Letícia. Estamos juntos nesse processo aí. Cada live que eu faço, eu aprendo pra caramba com vocês. Pode ter certeza disso. Eu aprendo pra caramba com o que eu estudo para vir trazer para vocês. Valeu. A Ana Paula sentiu leveza nos ombros. Legal. Aida Rezende Carrijo, excelente. Alívio de ter saído da pena. Que legal. Mara Cristina, eu tive. Fui até minha avó. Legal. Teve tomada de consciência. Cleci. Mai Oliver. Fiz junto com minha mãe. Legal. Mariana, depois consciência, mais clareza. Legal. A Mariana viu negação, rejeição, depois viu mais consciência, mais clareza. É isso, Mariana. Objetivo alcançado, é isso. Ninguém falou que esse processo que eu estou ajudando vocês aqui, ele é fácil e ele é gostosinho o tempo todo, não. Você tem que fazer um enfrentamento, dói, você vê rejeição, você vê dificuldade, você vê dor. Às vezes você conecta com o sintoma e o sintoma começa a acontecer na hora. Escreve aí, quem teve o sintoma de dor ou alguma sensação da doença que estava olhando ali na hora. Então não é fácil, mas o bom é isso, depois você toma consciência e você tem alívio, clareza, né? Márcia Lima, foi extraordinário. Sinto minha garganta livre e leve. Que legal, Márcia, parabéns. Que bom, fico muito feliz de você ter conseguido ter esse resultado aí. Você pode ter certeza que a sua entrega ao processo foi fundamental. Eu sempre falo
quando eu vou conduzir um processo de autoconstelação, é que você só vai ver aquilo que você quiser ver. O que você não quiser ver, você não vai ver. Você só vai tratar aquilo que você quiser tratar. Aquilo que você não quiser, você não vai conseguir tratar. E o que realmente faz a gente querer pagar o preço de uma mudança? Sofrimento. Então muitas vezes a gente não sofreu o suficiente para sair da postura da birra da criança interior. Alívio, perdão. Legal, Silvia está trazendo. A Ida está trazendo honrado na doença. Exatamente. Joanei Messias trouxe alívio, como se os raios do sol iluminando. Que legal, parabéns. Lourença, né? Gratidão. Lígia Paiva, tive alívio das dores que sentia agora há pouco no pescoço. Dia todo assim. E agora sentia melhora. Incrível, legal, Lígia. Muito obrigado por partilhar aí a experiência. É isso que acontece quando você se entrega ao processo. E agora você já sabe um caminho, hein? Conta pra gente aí, quando você mentalizou a causa da dor do pescoço, quem você lembrou? Conta aí pra gente tentar fazer um nexo causal. O alívio é fantástico. Parabéns. Márcia Lima, eu percebi honrando o meu avô paterno, não o conheci. Ah, interessante, Márcia. Tati Parreira, doutor, o que fazer quando sinto que tenho dificuldade de relacionamento com os meus parceiros? Porque julgo minha mãe por não tratar bem meu pai. Sim, isso pode ser uma causa. Não sinto vontade de ver eles, porque eles brigam demais. Então, você não precisa sentir vontade de ver. Na verdade, esse negócio de sentir vontade de ver pai e mãe está muito relacionado a mais uma dependência emocional. Essa necessidade, não consegue ficar 2 dias sem ver, sem lá mamar um pouquinho. Muitas vezes manifesta uma dependência emocional. Então, para a gente honrar pai e mãe, para a gente ter vida em abundância, para a gente tomar o pai e a mãe, a gente precisa apenas concordar com o jeito deles serem e agradecer incondicionalmente. Não precisa de conviver. Não precisa de ficar lá dando agrado. Não precisa, não. Gratidão, sentir feliz. Neuza, doutor, foi ótimo. Estou ótima. Honro meu pai e irmão. Parabéns, Neuza. Que massa. Que bom. Parabéns aí pela entrega ao processo. Com certeza, você acolhendo todos os que tiveram, né, esse problema de saúde, você poderá se livrar dessa mesma doença hereditária. Marverona está trazendo, adorei. Tenho alergias respiratórias e isso está ligado à tensão pela perda de um irmão antes do meu nascimento. Olha que interessante, parabéns, Marverona. Mariana está trazendo transtorno bipolar do humor. Avó, mãe, eu e irmã. Ah, interessante, Mariana. Legal. Faça realmente esse processo de inclusão de todas vocês. São mulheres, né? Avó, mãe, você e mais uma irmã. Faça a inclusão incondicional de tudo que você viveu e elas viveram e podem viver. Marverona diz: eu consegui. Mara Cristina está falando: eu tive pena, que também traz consciências. Muito bom. Vi mulher de olhos verdes e criança no colo, sentimento de gratidão. Que legal, muito bom. Darlene está trazendo.
Da Isa San, tive sensação de medo pelo que passei na infância, tive trauma com isso, pode ter refletido a ciência de bronquite que me consumia. Sim, sem dúvida alguma. Lá no grupo do Telegram, na discussão que a gente estava fazendo mais cedo, já sobre esse assunto aqui, uma pessoa partilhou lá com a gente uma questão de bronquite também. E na verdade não, a que eu estou querendo dizer é uma que compartilhou uma questão de problema de coluna, bico de papagaio, artrite, artrose na coluna inteira. E ela percebeu na nossa discussão que ela tinha uma mágoa enorme do pai dela, que tinha batido, chutado ela nas costas. Então, esse episódio, esse trauma, esse chute nas costas que ela teve, é um trauma e pode estar relacionado ao adoecimento, não só na parte de sintoma de dor, mas na parte orgânica, física, ou seja, a artrose, o bico de papagaio, são deformidades do osso que a pessoa cria simplesmente por um trauma, por incrível que pareça. Galera, o papo tá bom demais. Nossa, que legal, muita gente comentando. Obrigado pela participação de todos vocês, valeu mesmo. Vou ler um último comentário aqui. Meu avô paterno que teve problema na articulação, no joelho, e minha bisavó materna que nem conheci. Interessante. Josanei Messias Leite, valeu. Lúcia Carvalhais, aprendi a sentir dó das pessoas que sofrem com meus pais. Agora tentar fazer diferente, concordar com o destino de cada um. Yes, isso mesmo, Lúcia, parabéns aí por ter entendido tudo. Infelizmente, nossa 1 horinha está acabando, e lembra que dia 11 de fevereiro, terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma aula exclusiva com um material que eu estou preparando com muito carinho sobre o poder da autoconstelação. É um material mais extenso, mais aprofundado, então é uma aula que vai ser exclusiva para quem se inscrever. E para se inscrever, você clica lá no link que está na minha biografia e você coloca lá seu e-mail. Lá, quando você se inscrever, você vai ter uma opção também de entrar no nosso grupo do Telegram. E no nosso grupo do Telegram a gente está fazendo uma discussão diária a respeito dos assuntos da constelação. Vai ser um prazer ter vocês por lá também. Beijo no coração para vocês e a gente continua totalmente conectado. Um abraço.